Assim está escrito: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim um rosto? Até quando estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Certamente, irmãos, nós já perguntamos: até quando, Senhor? Quando a dor chega, quando a aflição chega, nós perguntamos: até quando? Quando a tristeza aperta o coração e as lutas parecem não ter fim, a gente lembra de Jó: até quando? É normal, então, clamarmos por uma resposta de Deus, pedindo luz para não desanimarmos. Por 4 vezes o salmista diz: até quando? Até quando? Até quando? O Salmo 13 é escrito pelo rei Davi, em um momento de extrema exaustão física, emocional e espiritual. A maioria dos estudiosos concorda que Davi escreveu este salmo durante os longos anos em que foi perseguido implacavelmente pelo rei Saul, isto é, mais de uma década. Ele foi perseguido, ele inclusive teve de se dirigir ao exterior para ver se tinha algum alento. Então é muito tempo, né? Uma década sofrendo ali. É como aquele homem paralítico no tanque, 38 anos. Davi havia sido ungido rei, mas passou anos vivendo como um fugitivo, escondendo-se em cavernas e desertos, constantemente ameaçado de morte. Diante então do exposto, vamos refletir sobre o seguinte tema: o atribulado, que é o rei, né? Primeira lição que nós tiramos do Salmo: o atribulado fica perturbado pela demora na tribulação. Vocês sabem quem vai para a fila? Minha vez, minha vez, minha vez. E quando está demorando, a gente vai lá. Por que está acontecendo? A inquietude. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Veja a insistência, a persistência. Uma das maiores dores de um filho de Deus é lidar com a persistência de uma dificuldade. Nos primeiros versículos do Salmo, vemos que o crente atribulado sofre com a demora. A repetição do clamor até quando revela a exaustão mental e espiritual de quem acorda todos os dias com tristeza no coração. Lembra que tem um sábio que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Só que amanhã não veio. Continua a mesma agenda, né? Essa agenda que se repete. De quem acorda todos os dias com tristeza no coração, sentindo-se esquecido pelo próprio Deus, enquanto as dificuldades se multiplicam. A Bíblia é muito realista sobre a dor humana. Em Provérbios 13, 2, o que é que nos diz? A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado
enche o coração de vida, né? Quando o nosso clamor demora a ser respondido, a decepção age como uma doença na nossa alma, minando as nossas forças, a nossa fé. Porém, a resposta de Deus no tempo certo é o remédio que traz a vida e a alegria de volta ao nosso interior. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos com quem sonha, né? Quando o socorro parece demorar, é natural que a nossa humanidade grite. Nós perdemos a paciência, somos vencidos pelo desgaste e chegamos a pensar que Deus perdeu o prazo para nos ajudar. Parece alguns aqui da igreja, só chega tarde. Não chega, Senhor, chega. Porém, em 2 de Pedro 3, a Bíblia nos ensina a não darmos ouvidos à dúvida ou à zombaria daqueles que não entendem as promessas celestiais. O relógio de Deus não funciona como o nosso calendário. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Passou, né? Um dia é como 1000 anos. Se a resposta parece tardar, entenda, não é lentidão, nem esquecimento. É a paciência de um Deus amoroso, que trabalha todas as coisas para a nossa salvação e para cumprimento de seus propósitos eternos. Vamos então descansar. Ele não está atrasado. Deus nunca chega atrasado. Nós planejamos vidas livres de dor e cheias de facilidades. Mas Deus, irmãos, tem um propósito infinitamente melhor para nós. Ele quer nos tornar maduros, fortes e parecidos com Jesus. E ele usa a adversidade para tal. As dificuldades não são acidentes, são ferramentas de lapidação nas mãos do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é que diz Tiago, então? Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Quando a luta tenta roubar a nossa paz, precisamos reafirmar nossa identidade. Deus é o Senhor e nós somos seus servos. A nossa responsabilidade diante de qualquer dificuldade não é nos desesperarmos ou tentarmos resolver tudo com as próprias mãos. Nosso dever é confiar e esperar pacientemente pela providência divina. Esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Assim como um servo olha atentamente para o seu senhor, aguardando um comando, uma provisão ou uma defesa, a nossa alma deve voltar para os céus, voltar-se para Deus. Enquanto a resposta não chega, devemos fazer o que diz o Salmo 123. Vamos ver? A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Aquele olhar de gatinho, Deus, ele está olhando. A gente não faz assim com o filho, o olhinho dele está pedindo. E aí o Senhor, na sua graça maravilhosa. A passagem nos ensina a não tirarmos os olhos do nosso Deus, aguardando com fé até que ele exerça a sua compaixão sobre nós. Irmãos,
precisamos guardar estas verdades em nossos corações para permanecermos firmes quando o dia mau chegar. Haverá o dia mau. Lembre-se sempre de que a tribulação faz parte deste mundo caído em que vivemos. Não é um castigo incomum, mas a realidade de nossa caminhada cristã, porque nós pecamos. Contudo, descansemos na promessa de que a tribulação jamais irá além das nossas forças, pois o nosso Deus é fiel e mede cada provação segundo a nossa estrutura. O que nos sucede não passa da nossa força. Deus está no controle. E Ele, de alguma maneira, vai abrir a porta para nós. Mais do que isso, a dor que hoje enfrentamos não é inútil. A tribulação vai forjar em nós um caráter forte, moldando-nos à imagem de Jesus. E, acima de tudo, tenham essa certeza inabalável. Na tribulação, nós não estamos sozinhos, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O nosso Senhor está conosco no barco, garantindo que chegaremos seguros do outro lado. Ele perguntou, por que vocês estão assim tímidos? Ainda não tendes fé? Segundo lugar, o atribulado sente que Deus o esqueceu na tribulação. Vamos ler? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Até quando ocultarás de mim um rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Nos momentos de aflição mais intensos, a nossa mente cansada pode nos pregar peças e nos fazer acreditar que Deus simplesmente apagou a nossa história da memória dele. Deus se esqueceu de mim. O crente atribulado chora e pergunta, será que o Senhor esqueceu de mim para sempre? O Salmo 13 nos mostra que é normal nos sentirmos assim, abandonados, esquecidos. A tristeza diária nos faz questionar o cuidado do Pai. No entanto, precisamos lembrar que os nossos sentimentos em meio à tribulação não definem a verdade. Nosso sentimento é uma coisa, a verdade é completamente outra. Mesmo que o seu rosto pareça oculto e o socorro pareça distante, o Senhor não sofre de amnésia. Ele jamais se esquece daqueles que são seus. Me lembrei do meu povo ali no deserto e vim para livrá-lo. Nós estamos na mente de Deus. Para combater o sentimento de que fomos esquecidos na tribulação, precisamos entender um princípio fundamental. O esquecimento é uma limitação exclusiva da criatura. Só nós esquecemos. Deus não. O Criador não sofre de amnésia. Para ilustrar o quão absurda é a ideia de Deus esquecer de um filho, o próprio Senhor compara o seu amor ao vínculo mais forte da terra, o amor de uma mãe por seu bebê de colo. E prova que o amor divino é infinitamente superior. Vamos ler Isaías? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Alguns pais, infelizmente, esqueceram os filhos dentro do carro, né? E morreu o menino. Isso foi um acidente, evidentemente, que não foi de propósito. Mas Deus não se esquece de nós. Não, nós estamos na mente dele. Porque o socorro de Deus parece demorar tanto. A resposta não está na falha do amor do Senhor, mas no fato de que o nosso relógio humano quase nunca está sincronizado com o relógio divino. Nós pensamos que Deus funciona como um controle remoto. Apertou, ele chegou. Não.
Aqui não é iFood, não. Você que aguarda ele chegar. Fica só esperando ele chegar, né? Esperei pacientemente pelo Senhor. Nós queremos tudo para agora, mas Deus age no tempo oportuno. O salmista Davi viveu essa espera e declarou no Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele não apenas esperou, mas esperou com confiança inabalável. O resultado, quando a hora exata de Deus chegou, ele o tirou do poço, firmou seus passos sobre a rocha e encheu sua boca com um novo cântico. Se estamos na sala de espera de Deus hoje, vamos ficar calmos. Alinhemos o nosso relógio com o dele, pois a nossa história também terminará em louvor. Nós vamos cantar no fim, na travessia do mar. Na tribulação, o diabo tenta implantar a mentira de que não somos amados ou valorosos o suficiente para sermos socorridos. Porém, o pensamento de não sermos valorosos para Deus não se sustenta diante das demonstrações do seu amor reveladas nas Escrituras. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O nosso valor foi aprovado no Calvário. Se ele nos amou quando ainda éramos inimigos, quanto mais agora que somos justificados pela fé. O que diz Paulo em Romanos? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meus irmãos, a vida humana é exatamente como a natureza, feita de estações. Nós passamos por primaveras floridas de alegria, verões de muito trabalho, outonos em que vemos algumas folhas caírem, e invernos frios de isolamento e dor. Entender que a vida é feita de períodos nos ajuda a descansar, pois sabemos que nenhuma dor dura para sempre. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa maior paz, no entanto, vem de saber que quem governa o tempo é Deus. Quem estabelece as estações é o Senhor. Se ele permitiu o inverno, é porque nossas raízes precisam crescer na escuridão antes de florescerem na luz. É mesmo quando a transição traz ventos fortes, lembramos-nos, Deus controla as tempestades. O vento não sopra sem a permissão dele, e a chuva não cai além do que ele determina. Entreguemos o nosso tempo nas mãos daquele que comanda a natureza. Ele levantou, calma-te, quieta-te, e houve grande bonança. Terceiro, o atribulado tem a falsa sensação da omissão divina. Leamos mais uma vez. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim um rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? O sofrimento prolongado tem o poder terrível de distorcer nossa visão sobre Deus. Nos primeiros versículos,
Vemos que o crente atribulado sofre não apenas com os ataques externos dos adversários, mas com a terrível imaginação de que Deus está sendo omisso. Até quando ocultarás de mim o rosto? Poxa, Deus virou, não quer nem saber de mim. O próprio Jesus disse, Deus meu, por que me desamparastes, né? Naquela aflição dele. Orar, irmãos, é sentir que Deus, orar e sentir que Deus virou o rosto é uma das experiências mais angustiantes da vida cristã. Quando você ora, jejua, ora, não aconteceu nada. Fica decepcionado, né? No entanto, precisamos compreender que a aparente omissão de Deus é apenas uma ilusão gerada pela nossa tristeza. O pai não ignora o choro do filho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele apenas trabalha em fuso horário diferente do nosso. Nossa irmã Edel esse fuso horário dela de lá diferente, ela não consegue o horário diferente da Polônia, né? Então ela está confusa por causa dos horários, até se adaptar novamente, né? A ideia de que Deus está omisso deve ser rejeitada por uma razão teológica fundamental. Ele é soberano, que decreta e controla todas as coisas que acontecem. Nada foge dos seus planos. Quando questionamos o seu aparente silêncio, geralmente o fazemos por ignorância da sua grandeza, exatamente como aconteceu com Jó. Lembre que Jó, na sua infortúnio, começou a fazer questionamentos, não acusando Deus, né? Ah, Deus, eu não queria ter nascido, etc. Tal. Ele faz várias perguntas alegando inocência. Mas quando os nossos olhos espirituais são abertos para ver quem Deus realmente é, as nossas queixas dão lugar ao arrependimento e adoração. Porque foi quando ele não tinha saúde que ele disse o quê? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele ainda estava doente. Salmo, Jó 42. Vamos ler? Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Ele não está curado ainda, ele só está tendo uma visão que lhe faltou na dificuldade. Quando a noite escura da alma chega, o inimigo sussurra que estamos sozinhos. Mas vamos olhar para trás? O que aconteceu antes na nossa vida? Pensemos nas batalhas que já enfrentamos, nas crises que pareciam não ter saída e nas tempestades que ameaçaram afogar a nossa fé. Como sobrevivemos a tudo isso? O Salmo 124 nos dá a resposta. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Sim, chegamos até aqui porque o Senhor esteve do nosso lado. No nosso tempo, as crianças morriam, novas, pequeninas. Olha aí, quantos aqui. Cândido sobreviveu. O tempo dele era o tempo mais difícil ainda do que o nosso. E Cândido está aqui louvando a Deus, né, Cândido? A graça do Senhor. Rejeitemos a falsa ideia de que Deus é omisso. O simples fato de estarmos de pé hoje, respirando e ouvindo esta mensagem, é a prova absoluta de que o Senhor nos sustentou nas horas mais sombrias. Passamos por vários temporais, mas estamos aqui. Se Ele não tivesse nos sustentado pela mão, as correntes violentas já teriam engolido nossa existência. Ele não nos deixou.
Ele tem sido o sopro que anima a nossa vida. Finalmente, a ideia de que Deus nos abandona deve ser totalmente rejeitada, porque Ele é o autor da nossa salvação nas horas mais sombrias. O Senhor que te guarda, o Senhor te guardará de todo mal. Deus não é um observador do nosso sofrimento. Ele é o regulador da nossa prova e o provedor da nossa saída. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejas tentado além. E Ele vai prover um escape a fim de que possamos suportar. A Bíblia garante que Ele calcula perfeitamente o peso da tribulação, para que não esmague a nossa estrutura e no momento exato Ele mesmo abre a porta de escape. Vamos ler esse versículo. Quem está atribulado deve decorar sempre essa passagem aqui. Vamos lá? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, quando a tempestade da tribulação se levanta, precisamos ancorar nossa alma em verdades que não mudam na palavra do Senhor. E a primeira delas é que Deus tem um plano e ninguém pode frustrar. Deus tem um cântico antigo, Deus tem um plano para cada criatura. O Pedro perguntou, e esse aí, Senhor, o que é que vai acontecer com ele? Se eu quero que ele permaneça até que eu volte, não tem nada a ver com isso, é da sua conta. Vai e faça a obra. Nenhuma crise, perda ou ataque do inimigo é forte o suficiente para rasgar os projetos que o Senhor escreveu para nós. Durante essa jornada difícil, nunca estaremos desamparados, pois Deus nos consola nas horas de aflição, sustentando o nosso coração quando não temos mais forças para caminhar. Se olharmos ao redor, parece que nada está acontecendo, mas mantenhamos a calma. O agir de Deus foge à nossa percepção. A nossa visão é limitada, mas o nosso Deus trabalha de forma misteriosa e perfeita. Confiemos no Senhor, pois Ele está agindo em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Ele trabalha para aquele que nele confia. Quarto lugar. O atribulado é afetado pelas interrogações do seu coração. Vamos lá? Até quando, Senhor? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Quando a aflição, irmão, se prolonga, o nosso próprio coração pode se tornar o nosso maior adversário. A Bíblia fala que enganoso é o coração, tremendamente corrupto. O crente atribulado é duramente afetado por interrogações. Por que comigo? Como se nós fôssemos os mais consagrados da terra e os demais são pecadores. Onde Deus está? E principalmente, até quando isso vai durar? O Salmo 13 nos mostra que Davi relutava dentro de sua alma, lutando contra essas perguntas que traziam tristeza ao seu coração todos os dias. Imagine, mais de 10 anos naquela perseguição, 10 anos e nada muda. Se nossa mente não parar de fabricar questionamentos no meio da crise, nós não nos sintamos o pior dos cristãos. Se nossa mente não para de fabricar questionamentos no meio da crise, não nos sintamos o pior dos cristãos. Eu sou crente porque eu estou pensando isso? Se Davi pensou, por que nós não podemos pensar? Levemos as perguntas a Deus com sinceridade, assim como o salmista fez.
O Senhor suporta as nossas dúvidas e não nos condena por não entendermos o processo. Temos de falar com Deus. Está zangado supostamente com o Senhor? Senhor, peraí, eu agendei tanto tempo, disse que ia ficar o dia inteiro de jejum. O Senhor nem para dar um retorno para mim, dizer, olha, daqui a uns dias, né? Nós precisamos falar com o nosso Pai. Ele é nosso Pai, né? É o Pai Celestial. Claro que esse tipo de oração não é pública. É oração particular na intimidade, no divã, você e Deus. Quando estamos atribulados e cheios de interrogações, a pior coisa que podemos fazer é deixar-nos guiar pelos nossos próprios sentimentos. O nosso coração não deve ser o nosso guia, pois a nossa percepção humana é falha e frequentemente nos leva para o abismo. A palavra de Deus adverte sobre o perigo de confiarmos no nosso próprio entendimento. Provérbios 14, comigo? Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. O antídoto para o nosso coração confuso é as Escrituras. Examinai as Escrituras. No meio da escuridão da tribulação, a palavra do Senhor é a bússola que nos falta. Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz. Por que é tão perigoso seguir o coração? Porque o pecado manchou a nossa natureza. Em Marcos 7, Jesus nos alerta de forma dura, mas necessária. É exatamente de dentro de nós, do nosso próprio coração, que nascem os maus desejos e as atitudes que nos destroem. O nosso interior é uma fonte contaminada. É por isso que na hora da aflição ou da dúvida, buscar respostas olhando apenas para os nossos próprios sentimentos é uma armadilha. Precisamos desesperadamente de uma fonte externa, limpa e perfeita, a palavra do Senhor. Não olhe para si, olhe para a palavra de Deus. Só ela é capaz de purificar os nossos pensamentos, corrigir as nossas rotas e nos dar a direção exata quando o nosso próprio coração tenta nos enganar. Como curar a confusão de um coração manchado pelo pecado e castigado pela tribulação? A resposta é o alinhamento constante com a Bíblia. O nosso coração precisa ser sintonizado à palavra de Deus. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Quando Josué assumiu a liderança de Israel em um momento de grande pressão, o conselho de Deus não foi siga seu coração, não, mas sim medita na lei dia e noite, então farás prosperar o teu caminho. Essa sintonia continua com as Escrituras que garante nossa firmeza e o nosso sucesso no meio das batalhas. Assim diz Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, durante a nossa caminhada nesta vida, é um fator inevitável. O nosso coração vai oscilar. Haverá dias em que acordaremos cheios de fé para enfrentar gigantes, e outros em que a tristeza, a dúvida e as interrogações vão tentar nos paralisar. Não se culpe por sentir essa inconstância. Ela faz parte da nossa fragilidade humana. No entanto, para que essa oscilação não nos afunde, precisamos tomar uma decisão vital. O nosso coração precisa ser dado a Deus. Filho meu,
Dá-me o teu coração. Somente nas mãos do Pai ele encontra segurança e proteção. Lembremos de que a vida interior só tem verdadeiro valor e estabilidade quando se harmoniza completamente com a palavra. Entreguemos as oscilações da alma e deixemos que as Escrituras sejam a âncora que firme e mantenha o nosso barco seguro. Em quinto lugar, o atribulado é afetado pelo sucesso dos seus opositores. Quem nunca, em situação, diz, poxa, eu crente e aqui desempregado, eu crente e aqui com a saúde abalada, eu crente, o vizinho ali sambando, cantando, esperneando, falando mal de Deus e a vida dele está legal, né? Davi está mais ou menos aí. Vamos ler o versículo só a partir do 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O sofrimento se torna ainda mais amargo quando olhamos ao redor e vemos que aqueles que nos afrontam estão aparentemente prosperando. Isso dói no coração, dói na alma. Estou na igreja, parece que eu estou dando para trás. O cara não está na igreja e está andando para frente, né? Caranguejo, né? Davi sentiu o gosto dessa humilhação e perguntou a Deus, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? É terrível lutar contra a própria dor e ainda ter que suportar a zombaria ou a vantagem do adversário. No entanto, se estamos vivendo isso, não permitamos que o sucesso temporário do inimigo destrua nossa esperança. A exaltação dos ímpios é como a névoa, que logo se dissipa, porque Asaf disse, quando o Senhor acordar, esquecerá a aparência deles. A justiça de Deus não falha, e ele jamais permitirá que os opositores triunfem de forma definitiva sobre a vida de um filho seu, porque Lázaro foi acolhido nos seios de Abraão, com todo o sofrimento que ele teve na terra. E o rico que teve uma vida boa, quando abriu os olhos, no lugar de tormento. Quando os nossos opositores parecem fortes e bem-sucedidos, é fácil entrarmos em pânico, achando que estamos à mercê da maldade deles. No caso aqui da perseguição, né? Mas a história de Jó nos traz um consolo inestimável. O inimigo não tem a palavra final. A verdade é que nenhum adversário tem liberdade de agir contra a nossa vida, a não ser por autorização divina. Eles estão me perseguindo, pastor, porque Deus mandou. Deus disse, vai e persiga fulano. Ele autorizou dos céus. E ninguém pode mudar o decreto do Senhor. Deus cercou Jó com uma sebe de proteção que Satanás não podia ultrapassar sem a permissão do céu. Se um ataque alcançou a nossa vida, não foi porque o inimigo foi mais forte que Deus, mas porque o Senhor permitiu essa provação com um propósito maior. Devemos lembrar que Deus sempre determina o limite. O inimigo não pode ir nem 1 milímetro além do que o Pai autorizou. Vá, tira tudo que ele tem, mas não toca nele. Foi isso que Deus ordenou. Às vezes, irmãos, parece que vencemos uma batalha apenas para enfrentar uma outra ainda mais dura. Foi com Jó. Ele vence aquele suplício, né? Aquela dificuldade, mas em Jó 2 a provação saiu dos bens materiais e agiu na própria pele, os ossos, a carne do patriarca. Quando a dor se tornou física ou extremamente pessoal, o medo pode tentar nos sussurrar que agora o inimigo tomou o controle de vez. A mulher dele disse, morre, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse, louca, eu recebo o bem, recebo o mal também do Senhor. E mesmo assim ele não pecou com os lábios. Mas não se engane, a verdade é que os nossos inimigos não podem fazer o que quiserem contra nós. A carne, o mundo, o diabo, seja o que for. O texto nos revela que o adversário teve de pedir autorização novamente, 2 vezes. A coleira do inimigo continua firmemente nas mãos do Pai. Se a prova aumentou, é porque a permissão de Deus tem um propósito maior, não porque o diabo venceu.
Descansemos, pois, no nosso Deus que governa cada centímetro da nossa vida. O aparente, irmão, sucesso do opositor perde o seu poder de nos assustar quando olhamos para a cruz. A cruz é a nossa vitória, né? A verdade central do Evangelho é que os inimigos não apenas são limitados, mas já foram todos derrotados por Cristo para o nosso benefício. A condenação, a angústia, as perseguições, as forças espirituais da maldade perderam autoridade sobre nós. E em Cristo nós somos justificados, amados e declarados mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, irmãos. Romanos, vamos ler. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um hino de vitória, irmãos. É um hino de cantar a Deus. Sexto lugar. Está perto. O atribulado deve lançar sobre o Senhor sua aflição. Então, o que é que vai fazer? Vamos ler agora o 3 e o 4. Leiam. Atenta, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono, para que eu não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Existe um momento na tribulação em que precisamos parar de olhar apenas para o tamanho da dificuldade e começar a clamar àquele que pode resolver. Para de se queixar e vá orar. Bota o joelho no chão, é o costume. Não quer dizer que só oração funciona de olho, mas é um sinal de humilhação. Bota sua boca no pó. Talvez assim haja o quê? Esperança. Se humilhe na presença do Senhor, né? Então, o Salmo 3 ensina que o atribulado tem um dever: lançar sobre o Senhor a sua aflição. Davi estava exausto das interrogações do seu coração e com muito medo de que seus inimigos triunfassem sobre ele. Mas ele encontrou a porta de saída quando clamou: atenta para mim, responde-me, Senhor, ilumina-me os olhos. Se a tristeza está esmagando o nosso coração e sentimos que estamos prestes a vacilar, não tentemos carregar o peso sozinho. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Façamos como Davi. Vamos derramar a alma diante do Senhor. Peçamos para Ele responder, para Ele intervir, para Ele iluminar nossa visão espiritual, que costuma ficar embaçada pelas lágrimas. Vamos entregar a dor nas mãos do Pai, e é o primeiro passo para a cura. Em vez de ficar se queixando, ore. O mundo nos ensina a sermos fortes. Seja forte. Não tem. Como é que eu vou suportar essa luta que eu estou vivendo? Mas a Bíblia diz: não seja forte, não. Filipenses, vamos, o que é que Deus manda ao atribulado? Filipenses 4, leiam comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente. Então, nessa passagem, nos mostra que não fomos criados para carregar ansiedade. Não fica com ela. Não toma Rivotril, não. Tome depois. Primeiro, lança sobre o Senhor essa ansiedade. O Senhor nos convida a fazer uma troca maravilhosa. Nós entregamos a Ele as nossas aflições por meio da oração sincera, da súplica, da gratidão, e em troca Ele coloca uma guarnição ao redor da nossa mente. Ele diz que vai mandar um guarda ficar aqui e aqui para proteger da preocupação. Veja, Ele não está dizendo que vai tirar a preocupação, as dificuldades. Ele está apenas dizendo que vai proteger a nossa mente da preocupação. O resultado de abrir o coração para Deus não é necessariamente o fim imediato da dificuldade, mas o reconhecimento de uma paz que excede todo entendimento. É a paz de quem sabe que o controle de tudo voltou para as mãos do Pai. Até Jonas, que estava lá no erro, conseguia dormir. E o pessoal ficou, rapaz, só você está pegado nesse sono? Por quê? Ele estava em desobediência, mas ele tinha uma certeza. O meu Deus criou os céus e a terra e o mar. É por isso que ele conseguia dormir, porque sabia que tudo estava no controle de Deus. Ele diz isso, ele disse, olha, isso aí é por minha causa. Pode me lançar, lance aí e vai ter bonança. Veja como Jonas, infiel naquele momento, mas tinha ainda uma compreensão grande de Deus. Quando ele chega em Nínive, e Nínive não é destruída, ele disse, eu sabia, eu não disse ao Senhor que eu não queria chegar aqui, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e é perdoador, e se o pessoal se arrepender, o Senhor vai perdoar. Por isso eu não quis chegar aqui. Então ele fugiu e já tinha argumentado com o Senhor lá na revelação que ele não queria ir porque Deus ia perdoar o povo. Então veja a visão bela que ele tinha de Deus, mas ao mesmo tempo confusa, né? O resultado de abrir o coração para Deus não é necessariamente o fim imediato da dificuldade, mas uma paz. Quando a angústia bate à porta, o inimigo tenta nos convencer de que Deus nos rejeitou. É nessa hora que precisamos ativar a memória espiritual e ter consciência do nosso relacionamento com Deus. Nós somos as ovelhas e Ele é o bom pastor. Lembra do Salmo? O vale da sombra da morte existe e muitas vezes teremos que andar por ele. Mas a diferença para o crente não é a ausência do vale, e sim a presença que o acompanha durante a sua travessia. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A nossa segurança na tribulação não vem de saber que a dificuldade vai acabar, mas de saber quem está segurando a nossa mão enquanto caminhamos. Não te deixarei sozinho. Estou convosco todos os dias. Não há nenhum erro em pedir para a dor acabar. Jesus pediu, passa de mim este cálice. O apóstolo Paulo pediu, tira de mim este espinho. O apóstolo Paulo sentiu na pele uma aflição tão grande que implorou 3 vezes para que Deus a removesse. Quando atribulados, devemos sim pedir socorro ao nosso Pai. Mas, e quando a resposta do céu é diferente da nossa vontade? Porque Paulo recebeu, não, a minha graça te basta. O espinho de Paulo não foi retirado, mas a resposta que ele ouviu, nós sabemos muito bem. A minha graça te basta. Muitas vezes Deus não nos tirará da tempestade, mas nos dá uma blindagem sobrenatural para suportá-la. Os nossos irmãos foram lançados dentro da fornalha de fogo e Deus mandou um anjo. Ele não arranca o espinho, mas derrama uma porção de graça tão grande que a nossa fraqueza se torna a vitrine do poder de Cristo. Porque alguém vai dizer, rapaz, aquele cidadão está sofrendo tanto, mas como é que está de pé ainda louvando a Deus? Isso causa espanto aos vizinhos e parentes. Se nós pedirmos socorro e a situação ainda não mudou, não significa que Deus nos ignorou. Significa que a graça dele está operando em nós e nos sustentando de pé.
O que dizermos a Deus quando as ameaças e as pressões da vida se levantam contra nós? Em Atos 4, a igreja nos ensina uma lição tremenda. O crente atribulado deve argumentar com Deus. Mas preste atenção, ele não argumentará listando os seus próprios méritos, e sim exaltando a soberania do Senhor. Eles disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar. Eles lembraram a Deus o que ele mesmo já havia dito na sua palavra. Orar de acordo com a promessa do Senhor. Quando estivermos na angústia, usemos a própria Bíblia como argumento de oração. Lembremos a Deus das suas promessas. Digamos a Ele que a sua soberania está acima de qualquer ameaça que nós estejamos sofrendo. E como a igreja primitiva, peçamos ousadia para continuar caminhando, em vez de pedir apenas para a dificuldade sumir. É interessante, naquela perseguição, a igreja em nenhum momento disse: elimine os inimigos. Não, nos dê poder para continuar fazendo a tua obra. Uma oração fundamental na palavra tem o poder de fazer tremer as estruturas e nos encher do Espírito Santo. Há momentos, irmãos, na vida em que a angústia é tão profunda que simplesmente não sabemos o que dizer. A gente não sabe nem que palavras usar. É exatamente nessas horas que precisamos mergulhar no livro de Salmos. Você abre um salmo desse e diz: até quando? Parece. Por isso que a gente gosta de ler o salmo. Todo crente gosta de olhar. Parece que o salmo fala com a gente. Poxa, é a nossa experiência. Senhor, até quando? Essa oração aqui é minha. Por isso o crente pode fazer essa oração do salmo, citar todo o salmo com o olho aberto e depois em nome de Jesus. Porque isso aqui sou eu. Eu me identifico com a experiência dele. É exatamente nessas horas que precisamos mergulhar no livro de Salmos. Ao ler os Salmos, nós não apenas temos a Bíblia, mas aprendemos na prática como orar. Eles nos dão as palavras que o nosso coração ferido não consegue formular. Irmãos, às vezes a gente pensa que é vergonhoso dizer: Senhor, eu tenho inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf falou nisso na oração. Ele desabou o coração, ele mostrou a Deus. Eles nos dão palavras que o nosso coração ferido não consegue formular. Mais do que isso, a leitura dos salmos arranca de nós aquele medo paralisante de sermos rejeitados por Deus se formos honestos demais. Eu não posso dizer tudo o que eu penso para Deus. O que é que diz a palavra? Antes que a gente tenha pronunciado qualquer palavra, Deus já conhece. Como é que a gente vai esconder alguma coisa do Senhor? Senhor, estou idado. Senhor, o senhor só lembra de Angélica. Só dá para Angélica. É Angélica aqui, Angélica ali. Angélica todo dia está contando uma história, 2 histórias de bênção e eu aqui fechado. Como é isso? O que é que está acontecendo? Então a gente precisa abrir o coração para o Senhor. Ao vermos o salmista derramando suas frustrações, medos e até indignações, perdemos o receio de abrir o coração para o Senhor. Deus não se assusta com o nosso choro. E, finalmente, os salmos nos dão ânimo quando percebemos que os homens mais usados por Deus também questionaram. Davi, até quando? E, no final, terminaram louvando a Deus. Começou reclamando e, no fim, louvando. Se nós estamos sem forças, abraçamos os salmos. Eles vão ressuscitar a nossa vida de oração. Terminando. O atribulado deve professar sua fé no Senhor. Vamos ler? No tocante. Se repararam, ele está chorando na oração, reclamando de tudo e de todos, mas no fim ele começa a louvar. Na medida que ele foi desabafando, a visão espiritual dele também foi iluminando. Não é que mudou alguma coisa exteriormente nele, mudou aqui dentro dele. Ele louva a Deus no final. Que coisa linda esse salmo.
como o Salmo 13 termina. Não termina com a descrição de como o inimigo foi derrotado, mas com a descrição de como o coração de Davi foi curado. Ele que foi mudado. É isso no divã que a gente vai aí nos psicólogos. Ele manda você falar, e Gabriela é uma, viu? Você quer estar assim? Ô, Gabi, você tem diploma, me receba aí, deixa eu falar. Aí ele não vai fazer nada, só vai fazer as perguntinhas. Diga aí, meu menino, o que está acontecendo? E você fala, e fala, e fala, e fala. Daqui a pouco, quando você sai, estou bem. Rapaz, Gabriela fez um milagre na minha vida, mudou. Não, ela só ouviu. Ouviu e você botou para fora, eu botou para fora e se sentiu bem. Essa é a graça maravilhosa. Claro que tem outras técnicas, né? Mas eu quero dizer, o princípio é esse. A pessoa abre o coração e o peso sai. As coisas continuam a mesma coisa, mas o coração não. Está diferente, está leve. Davi saiu assim. No tocante a mim, confio na tua graça. Ele não está confiando na sua própria força, mas na fidelidade de Deus. O mais lindo desse encerramento é que Davi decide cantar ao Senhor dizendo: porquanto me tem feito muito bem. A memória das bênçãos do passado se tornou o combustível para a sua fé no presente. Se nós estamos atribulados, mudemos a postura. Paremos de declarar derrota e comecemos a professar a nossa fé. Confiemos na graça, alegremos-nos na salvação e cantemos, porque aquele que já nos fez muito bem no passado fará de novo em nosso futuro. Quando estivermos atribulados, vamos confiar no Senhor. Precisamos ter clareza absoluta da origem do nosso socorro. É fundamental confiar que o livramento procede dele, da sua graça, e não de qualquer virtude humana que possamos ter. Nunca vamos preencher os requisitos do Senhor. Se Ele vai nos ajudar, é graça, favor imerecido. Nós não somos libertos das angústias porque somos perfeitos, dizimista, ofertante, frequenta a igreja. Claro que tudo isso é bom, mas isso não é a causa da graça de Deus. O livramento, assim como a nossa salvação eterna, é um dom imerecido. Se o nosso socorro dependesse da nossa justiça própria, não teríamos esperança. Mas como depende da graça, podemos ter plena certeza de vitória. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Um dos maiores combates em nossa mente é o medo do futuro. E se faltar? E se o inimigo prevalecer? A resposta bíblica para esse medo é o contentamento na providência de Deus. Em Hebreus, Deus nos dá uma das promessas mais fortes de toda a Bíblia. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. A nossa alegria e paz não vem de ter uma conta bancária cheia, seria bom. Ou uma vida sem lutas, também seria bom. Mas de ter a garantia de que o provedor do universo está caminhando conosco. O Senhor é quem te guarda, né? E essa certeza que nos faz levantar a cabeça no meio da crise e afirmar com ousadia: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Se Deus promete o seu cuidado e a sua companhia, o que o homem, a crise ou o inimigo pode fazer contra nós? Vamos nos alegrar, pois a providência divina nunca chegará atrasada em nossa vida. Imagine então a cena. Horas antes, o povo de Israel estava desesperado, chorando e questionando: até quando? Com o exército de Faraó na retaguarda e o Mar Vermelho na frente. Mas, de repente, o Deus que parecia em silêncio abriu o mar, deu a eles o livramento e afogou os seus opositores. E Moisés, então, foi um cântico de vitória. Moisés nos ensina a aprender a cantar ao Senhor pelo que Ele é
pelo que ele fez e pelo que ele ainda vai fazer. O louvor não é apenas uma música bonita. O louvor é uma declaração de que o Senhor é o homem de guerra. Quando cantamos no meio ou logo após a tribulação, nós estamos declarando que não foi a nossa força que venceu a batalha, mas a salvação vem de Deus. Hoje, façamos do Senhor a nossa força e o nosso cântico. Vamos lembrar das marés, dos mares vermelhos que ele já abriu em nosso passado e adoremos com a certeza de que ele continua lutando as nossas guerras. Fecho, meus irmãos. Ao longo de toda essa mensagem, fomos confrontados pela sinceridade das Escrituras. Deus não esconde nossa fragilidade. Ele sabe que no meio do furacão nós ficamos perturbados com a demora. Sentimos que fomos esquecidos, lutamos contra a sensação de que ele está omisso, sofremos com as nossas próprias dúvidas e choramos ao ver o inimigo avançar. Tudo isso é humano e Deus não nos condena por sentirmos essa angústia. No entanto, o Senhor nos convida a não morarmos nesse lugar de dor. O convite divino é para uma mudança de atitude. Peguemos toda essa carga esmagadora e lancemos sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Argumentemos com Ele, clamemos por socorro e então respiremos fundo e professemos a nossa fé. Troquemos as perguntas do coração por um cântico de confiança na graça. O Deus que esteve conosco nas horas mais escuras é o mesmo que garantirá a nossa vitória final. Que Deus nos abençoe.